E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Hoje a gente vai ter a honra de falar de um dos meus livros preferidos da vida, né? Tem um vídeo aí, 6 livros preferidos da vida. Esse aqui não está, porque afinal são só 6, né? Mas é um livro assim que me marcou demais e é um livro que eu acho que deveria ser muito mais lido. É uma pequena obra-prima, né? Porém, ela precisa de uma certa contextualização, porque já foi escrita há praticamente 200 anos, né? Então a gente, para que ela seja bem compreendida, ela precisa de uma contextualização, é exatamente o que a gente vai fazer aqui, né? Então a gente está falando de Billy Budd, Marinheiro, uma obra-prima de um dos maiores escritores de língua inglesa, né? Herman Melville, o autor de Moby Dick, o meu segundo livro preferido da vida, Moby Dick. Então, a gente vai falar um pouco da edição que eu tenho em mãos, a gente vai falar um pouco do escritor, depois a gente vai falar do livro e ao final vou dar minhas impressões, né? Minhas impressões pessoais, né? E eu realmente tenho algumas coisas a falar sobre esse livro aqui, né? Então, eu estou com a edição aqui da fantástica e extinta editora Kozak Naif, uma edição de capa dura, né? Com a capa decorativa aqui, maravilhosa, de extremo bom gosto, como todas as edições da antiga editora Kozak Naif, né? É, Inclusive, eu acabei de ver uma entrevista do Charles Kozak no canal do YouTube da revista Piauí, né? Parece que a editora Kozak vai voltar, né? Espero que volte com o mesmo padrão de qualidade. Entrevista fantástica, onde ele abre o coração, é extremamente transparente. Recomendo essa entrevista, né? Ela é bem recente. E, e essa edição aqui não é minha, é do meu amigo George, né? Eu li esse livro na coleção LPM Pocket, né? Inclusive na minha resenha do livro Moby Dick aí eu mostro ela, né? Eu mostro a minha edição. Só que há uns 2, 3 meses atrás eu recebi a visita do amigo meu, cara, casca grossa aí, caçador submarino. Aí disse, cara, me presta um livro aí do mar pra eu ler. Aí eu disse, cara, eu vou lhe dar de presente. Eu dei o LPM, eu dei o meu Billy Budd da LPM, eu dei de presente a ele. Então tô fazendo a resenha com esse livro aqui do George, né? Quando ele compra na Amazon Brasil, às vezes vem aqui para casa. Então eu pedi licença ao meu amigo para poder fazer essa resenha com o livro dele, né? E uma edição maravilhosa da Kozak Naif, como sempre, né? Você só vai encontrar esse livro usado a um preço meio salgado, né? Mas vale super a pena. É livro feito por quem ama livros, né? Então, diferencial em todos os aspectos, né? Desde o design até a tradução, até a construção do livro, né? E o bom gosto, assim, incrível, né? Mas quem gosta de livro já sabe disso, não adianta eu ficar falando. Então, o Herman Melville, vamos falar um pouquinho do escritor para depois a gente falar do livro, né? Herman Melville foi um escritor americano da primeira metade do século XIX, né? Ele veio de uma família abastada, mas os negócios da família entraram em colapso quando ele tinha em torno de 10 anos. Então ele, sempre muito inquieto, ele começou a embarcar em longas viagens marítimas, né? Naquela época a economia estava diretamente ligada à indústria baleeira, à marinha mercante, uma série de outras coisas. E o Herman Melville atravessou o mundo, conheceu o mundo, e começou a escrever, e seus primeiros livros tiveram um sucesso comercial razoável, né? Os livros sobre as ilhas que ele conheceu no Pacífico e tal. E nessas longas viagens ele teve acesso à dinâmica da vida de um navio, que é uma contextualização à parte, que é muito necessário se entender como é que funcionava o navio naquela época, para poder entender essas obras, né? Então essa temática da vida em um navio foi recorrente em todas as suas obras, né? A sua principal obra, Moby Dick, só teve sucesso póstumamente na primeira metade do século XX, ele já tinha morrido, não teve sucesso comercial com ele em vida, né? E ao longo da sua trajetória, essa temática foi sua temática mais recorrente, né? A dinâmica interna de um navio, né? Os perigos e as vidas dos homens que se lançavam ao mar, né? Para mover as engrenagens da economia, né? Que é uma coisa assim fantástica de pirar o cabeção, né? Eu tenho uma teoria porque que Moby Dick só fez sucesso quase 100 anos depois, e eu digo isso na resenha do Moby Dick e no Coração do Mar, né? Porque na época que ele lançou Moby Dick, o mercado editorial estava inundado de livros sobre a indústria baleeira, e era uma realidade que as pessoas viviam no dia a dia. Mas logo, 20 anos após Moby Dick ter sido escrito, o Nantucket, né, que era a ponta de lança da indústria baleeira nos Estados Unidos, já entrou em decadência, e esse mundo desapareceu muito rápido, né?
Então, na primeira metade do século XX, houve um saudosismo em relação a essa época fantástica, né? Uma necessidade muito grande de informação sobre essa época, e quando eles foram procurar em retrospectiva, o livro Moby Dick, do Herman Melville, era sem dúvida o livro que mais reunia informações sobre essa época fantástica. Inclusive, o livro é muito confundido com ficção, com alegoria, com simbolismo, e não tem nada disso, né? O livro fala de uma história real. Mas a gente está falando desse livro aqui, Billy Budd, a resenha desse livro aqui. Então, esse livro, o Herman Melville escreveu já no final da vida e só foi publicado póstumamente, né? E, na minha opinião, um livro que merecia ser muito mais lido e muito mais falado, e um dos melhores livros que eu li na minha vida. E tá naquela categoria de clássicos extremamente acessíveis. Não, olha a finurinha desse livro aqui. E é porque essa edição é de luxo. O da LPM Pouco tinha uma finurinha assim, desse tamanho, cara. Aquele livrinho que tu leva para ler no dia a dia e tal, num break, num café e tal. E em 2, 3 dias tu já leu, tu acrescenta mais um clássico aí pro teu portfólio. Então é um livro que eu recomendo demais. E de que se trata esse livro, afinal, né? Então, esse livro é a história de Billy Budd, um marinheiro, né? O Herman Melville tinha um conhecimento muito grande das dinâmicas internas de funcionamento de um navio, né? Por ter viajado, atravessado o mundo dos baleiros, nos navios. Tem que ter um longo currículo aí de viagens, né? Então, ele tinha escrever com conhecimento de causa, né? Então, ele relata a história do Billy Budd, um marinheiro, que é recrutado pela Marinha, na Inglaterra. E esse rapaz, ele era um rapaz diferenciado, né? Era um rapaz muito bonito, um excelente marinheiro, um excelente trabalhador. E ao descrever todas as qualidades do rapaz e o início da vida dele junto aos tripulantes, junto à tripulação desse navio, o Herman Melville abre um parênteses, né, para dar uma contextualizada. Isso não é interpretação pessoal minha, o escritor fala diretamente no livro. Que o Billy Budd representava a figura do belo marinheiro, né, uma figura que eventualmente, um case que eventualmente ocorria na dinâmica de gestão da tripulação do navio, né, um marinheiro muito bonito, muitas qualidades, e que esse marinheiro despertava muitos sentimentos entre a tripulação, até porque era um ambiente extremamente tóxico, né, extremamente disciplinado, tóxico. Então esse marinheiro ou conquistava as pessoas, algumas pessoas, mas as pessoas que tinham índole ruim, esse tipo de marinheiro, o belo marinheiro, né, categoria da qual o Billy Budd se enquadrava, segundo as palavras do escritor, ele provocava, fazia emergir os sentimentos mais rasteiros da humanidade, né, uma inveja assim, doentia, uma vontade simplesmente de eliminar o cara, né? Então, aquele ambiente era um ambiente extremamente tóxico dos navios, onde a disciplina rígida era uma necessidade da época, né? Porque você estava ali com marinheiros que você não sabe a procedência, no meio do mar. Então, se não fosse muito rígido, era muito fácil ter motins, né? Então, os motins tinham que ser punidos severamente. Então, o capitão tinha a prerrogativa de enforcar, de matar, de julgar, de fazer tudo. O capitão tinha o poder total sobre a tripulação na época. E essa disciplina, ela era exercida. Então, quando um marinheiro com as características do Billy Budd entrava numa tripulação dessa, já era um padrão meio que recorrente. Ele provocava efeitos ou de admiração ou de uma inveja profunda, né? Então, o nosso marinheiro aqui no livro, Billy Budd, provocou a inveja muito grande de um imediato, né? Um oficial inferior ao capitão. E esse imediato passou a persegui-lo. Como o Billy Budd era um marinheiro excelente, ele tentou se adaptar, tentou obedecer, tentou jogar o jogo, mas a perseguição foi escalando. Então, vou dar um pequeno spoiler, mas é necessário para se entender o contexto, mas não vou dar spoiler da parte principal da história. Então, numa ocasião, à medida que a perseguição do oficial em relação ao Billy foi escalando, numa ocasião ele pegou o Billy desprevenido e deu uma pancada com um porrete muito forte, de surpresa. E como o marinheiro tinha uma força física muito grande, o marinheiro, por reflexo, revidou imediatamente. Revidou fisicamente. E o imediato, após sofrer o revide, por acidente, caiu, bateu a cabeça e morreu, né? Então, essa situação colocou o capitão, um homem extremamente sério, disciplinado e de coração bom, num dilema muito forte. E aí eu chamo a atenção que, para se entender a profundidade do dilema que o capitão entrou, é preciso entender muito bem a dinâmica de um navio naquela época, né? Como eu falei, era um ambiente extremamente tóxico,
formado por homens muito perigosos, que a qualquer momento podia se reunir e fazer um motim. Então a disciplina era extremamente rígida, o capitão tinha todas as prerrogativas, e essas prerrogativas não poderiam ser quebradas. Então, quando o Billy Budd, por acidente, matou o imediato, o capitão ficou num dilema terrível, né? Porque, pelo livro, ele teria que enforcar o Billy Budd. Mas ele conhecia o marinheiro, ele sabia que era um rapaz fantástico, era um rapaz bom, um rapaz bonito, um rapaz belo, um rapaz de excelentes qualidades, né? Então ele ficou nesse dilema terrível para a época, né? Para hoje talvez fosse mais fácil, que hoje as pessoas não executam ninguém, pelo menos não executam moralmente, né? Fisicamente é mais difícil. Então, assim, o livro gira em torno da figura do belo marinheiro, do efeito que ele tem sobre uma tripulação extremamente tóxica e sobre o dilema da qual o capitão foi mergulhado, né? E aí a gente acompanha o desenrolar dos acontecimentos. Tudo isso descrito de uma forma brilhante, né? É um dos livros que descreve muito bem a dinâmica de um navio na época. Eu falo desse livro na minha resenha do Moby Dick, uma resenha minha aí do Moby Dick, que é o segundo livro preferido da minha vida. Essa resenha está extremamente tosca, né? Na realidade, todos os vídeos do canal são toscos, né? Porque eu não sei editar e não tenho muito tempo. E é um canal meio de improviso. Eu ainda pretendo fazer essa resenha de novo. E lá eu fiz também críticas muito severas às outras resenhas, né? Não sei se foi tão adequado assim. Mas esse vídeo ainda tá aí. Eu pretendo um dia fazer outra resenha do Moby Dick e substituí-lo. Mas por enquanto tá lá. Eu falo do livro Billy Budd também. Mostra a minha edição da LPM Poucas, que eu dei de presente para esse meu amigo, né? Que é caçador submarino, que é o homem do mar. Mas tive a honra de fazer a resenha com essa edição da Kozak Naif do meu amigo George, que vai gostar muito desse livro quando ler, eu tenho certeza absoluta, né? Então, e as minhas impressões pessoais sobre esse livro? Em primeiro lugar, como eu falei, é um clássico extremamente acessível, então deveria ser muito mais lido, né? Não sei se a edição da LPM Pouco já ainda está disponível, mas se estiver, você vai conseguir um clássico maravilhoso por um preço muito baixo. Você vai ler esse livro em 2 sentadas, né? Você senta 2 vezes, você lê esse livro, tá entendendo? Não. E é um livro fantástico que não pode deixar de ser lido. Outra impressão que eu tenho é a seguinte: quem trabalha com pessoas, gestão de equipe, né? Eu trabalhei com gestão de equipe praticamente a minha vida toda, até hoje. Então, esse livro é extremamente útil também, porque eu me recordo de um livro do professor Gugel, né? Eu assisto o canal dele, adoro. Meu canal preferido de literatura, que eu acompanho, junto com o da Tatiana Feltrin, né? Os dois são meus dois preferidos que eu acompanho. E o professor Rodrigo Gugel, ele fala que, eu me recordo no livro que ele fala que os clássicos, eles são essenciais, os clássicos da literatura, porque eles guardam as verdades humanas essenciais. Então, eu não consigo imaginar um exemplo mais fantástico dessa frase do professor do que esse livro aqui, né? Então, assim, às vezes você lê um clássico da literatura é muito mais útil para você profissionalmente do que você ler livros de gestão, que a maioria é enganação, né? Desculpa colocar aqui dessa forma, mas é mais por verdade. Eu tive uma fase da vida, após eu me formar, que eu li muitos livros de gestão, de administração, até ver que a maioria não valia nada, né? Entendeu? Não valia absolutamente nada. E às vezes um clássico desse, você consegue elementos, você consegue formar suas ideias de uma forma muito mais sólida do que lendo livros de coach, de administração, de gestão, etc. Isso aqui, ele coloca o exemplo do Billy Budd como um caso recorrente. Quem trabalha com a equipe sabe disso, né? Estou dando um exemplo prático da utilidade de se ler os clássicos da literatura. Às vezes você está gerindo uma equipe e chega um membro da equipe que é muito mais bonito, muito mais capaz, tem qualidades que os outros não têm. Então, um bom gestor já fica de olho, né? Pode ser que esse novo membro da equipe precise ser observado, precise ser blindado, né? Para não ser vítima da inveja de alguns que já estão lá, né? Então isso, o bom gestor, ele sabe identificar os melhores talentos, mas sabe também como protegê-los, né, da mediocridade geral. Então, assim, eu não conseguiria... então, estou dizendo isso por quê? Porque esse livro talvez seja um dos melhores livros de RH que existam na face da Terra, né? Porque cultura corporativa, meu amigo,
não é o que está escrito no estatuto da sua empresa, não. É como as pessoas se sentem domingo à noite antes de trabalhar na sua empresa. Então, se você quer ter mais elementos para gerir bem uma equipe, eu indicaria demais esse livro. Billy Budd, Marinheiro, um dos maiores clássicos da literatura, de um dos escritores mais fantásticos de todos os tempos, Herman Melville. E é isso, pessoal. Eu estou demorando um pouco para fazer os vídeos, quando meio ocupado, mas o canal não para, não vai parar. Se demorar um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência. Eu já estou terminando de ler um livro fantástico de história, cara, da Segunda Guerra, que eu achei que ia ser redundante. Todo livro bom da Segunda Guerra que eu leio, eu acho que vai ser redundante em relação ao que eu já li, e acaba acrescentando vários elementos novos, fantásticos. E a história é mais ou menos como os clássicos, né? São as verdades humanas essenciais. E é isso, pessoal. Muito obrigado por mais esse nosso encontro. Vou colocando um ponto final nessa resenha. E uma excelente semana para você. Fique de olho no canal que tem muita coisa legal chegando aí. Um grande abraço.